Este é o programa Espaço Comunitário, que volta ao ar depois de 23 anos. Em 1985, no clima da nova república, após mais de 20 anos de regime militar, a TV Educativa abriu espaço para as comunidades num programa gerido por elas mesmas, através de um conselho consultivo integrado pela Federação de Associações de Favelas, a FAFERJ, pela Federação de Associações de Moradores, a FAMERJ, e pela Pastoral de Favelas. A TVE está lançando um novo programa. É o Espaço Comunitário. É uma novidade não só na nossa programação, mas um programa inédito na televisão brasileira. O Espaço Comunitário foi concebido e vai ser feito com o movimento social organizado do Rio de Janeiro. São dois fatos inéditos. Primeiro, abrir esse monstro, né, da comunicação, que é a televisão. E, segundo, é nos propor que nós participemos como agente construtor desse programa. Eu estava pensando aqui, a TVE vai deixar de ser estatal, ou pode deixar de ser estatal, para ser uma TV pública, onde o controle democrático da informação e da programação, e eu nunca ouvi falar disso em nenhum programa de televisão, poderá ser exercido. Isso é uma boa. Pois é, a ideia é antiga e difícil de vingar, embora a vontade de uma TV pública tenha voltado agora, com a transformação da TVE e da Radiobras em TV Brasil. No antigo espaço, o nosso jovem repórter, ainda com aspecto de líder estudantil, é atual ministro Franklin Martins, um dos responsáveis pela montagem da anunciada TV pública. Exatamente nesse ponto aqui, a população, há poucos dias, armou uma barricada para evitar a entrada da polícia. A polícia vinha atrás de Denis, a quem acusa de traficante. Primeiro, a polícia chegou dizendo que tinha recebido denúncias. E a apresentadora, iniciante, é Carla Vilhena, hoje já experiente na bancada dos telejornais da TV Globo. E uma fábrica de munição do Exército agita os moradores do Grajaú e do Andaraí. A fábrica está fechada e o pessoal quer transformar este espaço de um quarteirão inteiro em centro cultural com escolas e creches. 3h30 da manhã aqui no Lagoão. Vai começar agora o jogo do Botequim contra a seleção das churrascarias. É o que vocês vão ver agora. Éramos todos muito jovens. Os cabelos, então, nem se fala. Quanta diferença. O espaço comunitário revivido aqui na Rio TV faz parte do projeto de um veículo que garanta a transparência das atividades legislativas e que se abra para a cidadania. Tal como pioneiro, o programa Espaço Comunitário de agora tem o comando de um conselho editorial integrado pela Central Única de Favelas, a CUFA, pelo Movimento Viva Rio, pelo Observatório das Favelas, pelo Sebrae Rio e também pelo CDI, o Comitê de Democratização da Informática, o CDI. 3 dessas entidades estão aqui representadas para que possamos analisar o que mudou em 23 anos no movimento comunitário. Estão conosco Tião Santos, do Viva Rio, Jorge Luiz Barbosa, do Observatório das Favelas, e Valesca Santos, da Central Única de Favelas. Vamos então saber com ele o que eles acham que mudou no movimento comunitário. Tião, começando por você, o que você acha que em 23 anos pode ser a diferença entre o movimento de outrora e o atual? Muita coisa mudou, André. Muita coisa mudou e muita coisa continua praticamente do mesmo jeito. O que eu acho é que nós conseguimos ter uma visibilidade e uma ação mais permanente nessas comunidades. Você sabe que no Brasil ainda há o vício de que as coisas mudam de acordo com os governos. Então você tem programas sensacionais sendo feitos nas comunidades, a partir das suas próprias lutas, e em determinado momento isso acaba, porque os governos mudam, querem coisas novas, não reconhecem aquilo que foi feito pelo outro, enfim. E acho que as entidades que hoje atuam nas comunidades, dentro das comunidades, com as comunidades, e a partir delas mesmas, têm uma outra perspectiva de continuidade. Então acho que os programas e as ações que são feitas hoje nas comunidades têm um resultado, na minha opinião, um pouco mais efetivo, né? Naquela época era muito mais de defesa, era muito mais de resistência, né? Hoje eu vejo que há ações que estabelecem conquistas mais permanentes. Acho que essa é uma das diferenças. Tá. Eu perguntaria ao Jorge, nem vou perguntar como é que você vê, porque você observa, não vê, talvez, mas o observatório também como o Viva Rio, também como a CUFA, já são a marca de um movimento novo, que independente do que era antigamente, que era uma organização de associação de moradores, essa também é uma diferença de organização?
Assim, porque hoje novos atores estão presentes nas favelas, instituições criadas pelos próprios moradores, que embora participem de um processo de luta, vem ampliando a agenda de proposições, né, e demandas sociais das favelas. No passado, como o Tião falou, havia muita resistência e defesas, né, e demandas por regularização fundiária, saneamento básico, né, e hoje a agenda colocada pelos movimentos sociais na favela se amplia. Embora esses problemas também permaneçam, certamente. Claro, esses problemas eles permanecem, mas entendam que ela se amplia na direção da educação, da cultura, da arte, que vai afirmando a identidade das comunidades populares na cidade. E essa ampliação da agenda ela é extremamente significativa nesse momento, porque nós vamos completar agora 20 anos de Constituinte. Ela é significativa porque ela atualiza o sentido da cidadania e da democracia. Isso é fundamental. Tá. Valesca, a Central Única de Favelas está sempre embutido uma ideia de que seria uma grande associação, né? Central Única, a gente tem normalmente de trabalhadores, né? Centrais sindicais. Ela não é uma associação de moradores. Como é que é a relação dessas ONGs, dessas OCIPs, desses movimentos vindos da população, das comunidades, em relação ao movimento organizado antigo, a Associação de Moradores? Como é que isso está funcionando ainda hoje em dia? A Central Única das Favelas, que ela é coordenada pelo Celso Ataídes e a MVBio, na realidade, quando a gente iniciou colocando o nome Central Única das Favelas, foi com o objetivo mesmo de estar trabalhando em rede. Não seria somente uma instituição naquele local, até porque hoje a gente compreende que um trabalho social, ele se dá através das redes e das parcerias locais. Então, diante disso, a CUFA ela costuma muito trabalhar com os parceiros, principalmente com associações de moradores, aonde ela está alojada. Hoje, o movimento ainda existe, as associações mantêm o seu processo de luta. Sim, até porque a Central Única das Favelas, ela vem de um movimento social. Há 10 anos atrás, era um grupo de pessoas discutindo como surge o movimento social. Hoje, o movimento social ele surge através de demandas de algumas pessoas. Então, a CUFA ela está dentro desse contexto. Ela surge através de movimento social e hoje ela é uma ONG. Tá. Bem, quando a gente completou 1 ano de espaço comunitário lá na TVE, fizemos um balanço do que estava sendo a experiência do programa. E a Ana Lígia, que era representante da FAMERJ, foi meio profética. Vejam só. Eu trago aqui uma matéria pautada pela Pastoral, no programa, que foi a cobertura da Vila Jurema, né, e que eu acho que a gente aí superou uma etapa do programa e eu acho que a gente não segurou essa etapa com a devida força, que foi o acompanhamento de uma invasão, de uma ocupação de terra, não invasão não, ocupação de terras feitas, né, em Vila Jurema, em que o programa foi para lá exatamente no momento em que começa a desmontagem dos barracos e a montagem dos barracos no outro lugar e onde a televisão, quer dizer, o programa, né, a nossa proposta de comunicação desempenhou um papel tão importante quanto a própria associação de moradores ali no caso, né, porque estava ali documentando a tentativa da polícia reprimir aquela ocupação, embora já tivesse sido consentida a nível de secretaria de governo, documentou e, de certa forma, foi importante a sua presença para a obtenção da autorização da secretaria para ceder, né, definitivamente aquele espaço para aquela associação de moradores, né, que organizava aquele grupo de moradores numa mudança de um espaço para o outro. 54 anos, sou biscateiro, estou julgado aí, olha lá, meu barraco não pode trazer nada. Meu filho lá na casa dos outros, com minha mulher, e eu aqui passando até fome aqui, e ninguém quer deixar a gente entrar. Mostra lá o seu barraco pra gente, ver como é que tá a situação dele. Vem aqui comigo. A situação do meu barraco não pode entrar mais nada. Aí. E suas coisas não estão nesse caminhão, não? Não, senhor. O meu sócio está lá jogado no meio da rua, móvel. Minha mulher, meu filho. Aí eu dormi ontem aqui para vigiar meu barraco aqui, jogado aqui, ó. Deixa eu ver a minha situação. Conseguiram que estavam lutando? Conseguimos, graças a Deus. E você, tá contente? Tudo bem, contente. Tá mudando já seu barraco? Já, tô quase pronto.
esse papel, que é o nosso papel. Eu acho que é por aí que o programa tem que ir e lutar por isso, para a gente estar ali, não só enquanto contador do caso que acabou de acontecer, o anunciador de um caso que vai acontecer, mas como coadjuvante, né? Eu acho que esse papel, esse momento de Vila Jurema foi um marco na história desse programa. No caso, não ficou restrita a Vila Jurema, porque nós temos agora o caso especificamente dos terrenos do Iapas na Chacrinha do Mato Alto. A Associação dos Moradores da Chacrinha do Mato Alto fica em Jacarepaguá. Ela foi formada após a derrubada dos barracos em 1981. Eles não têm água, esgoto e a luz da Light só pode ser posta com autorização do Iapas. A Chacrinha do Mato Alto, em Jacarepaguá, tem uma guarda contratada pelo Iapas que impede a descida de material na comunidade. Você está com muito medo dessa situação? Eles podem te agredir novamente? Com sinceridade, aí, depois disso tudo aí, tô com mais medo de nada. Não tem mesmo. Depois dessa covardia... E nós queremos que a comissão, representando por cada entidade, esteja lá na comissão para transmitir à sua comunidade o que foi discutido lá. E que não fique em cima de 5 pessoas só. Ou vai a comissão integrada que nós criamos, ou não vai ninguém. Nós aguardamos aqui até o capricho do presidente do IAPA. Vamos aguardar aí. Jamais será vencido! O povo unido jamais será vencido! Em 5 anos, essa é a primeira festa que a comunidade realiza. Motivos não faltam. Eles estão em vias de receber a posse dos terrenos e já conseguiram autorização para a entrada de material no local, para que a reconstrução das casas tenha início imediatamente. Como você está vendo aí hoje, a gente está comemorando a liberação da subida do material, a entrada do esgoto na comunidade e também a liberação da luz para o pessoal, né? O pessoal está aí comemorando 5 anos de batalha, né? Porque foi uma batalha. A presença da câmera, não é fator de segurança para o desenvolvimento das ações políticas comunitárias, né? Nós vimos isso na Vila Jurema, vimos isso inclusive naquele outro programa do conjunto de Santa Cruz do Campo Grande, do conjunto de onde havia o vídeo da ficção e o vídeo da realidade. Guararapes. Guararapes. Todos os moradores estão presentes na rua, um clima de alvoroço, enquanto a FAMERJ, a diretoria da associação, estão em contato com o BNH e com o governo do estado, que é quem envia a polícia para garantir o despejo. A proposta da FAMERJ é de que, como o caminhão não se encontre, como a proprietária do imóvel está doente, que não possa ser removida. Por lei, um despejo não pode ser realizado quando o morador está doente. A paciente pode ser removida? Agora não, por enquanto não. No momento não. Nesse caso, é legal suspender o despejo? A própria lei determina que, em caso de grave doença, a diligência não se fará. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Mas onde é que eu vou morar? Se você tivesse hoje que programar, em termos de novas matérias, de novas vertentes do programa, por onde você acha que tinha que avançar? Eu acho que tinha que ser por esse lado, pelo lado da Vila Jurema, o lado das mobilizações das comunidades do Iapas, e nunca esquecendo o lado do lazer, o lado do esporte, o lado do futebol, nas comunidades muito carentes, nas comunidades cada vez mais carentes, né, e que cada vez os campos de futebol estão deixando de existir.
Jabur fica localizado entre Campo Grande e Bangu. Tem aproximadamente 17 mil moradores e é composto por uma classe média baixa. Para o pessoal chegar até o centro da cidade, tem de percorrer uns 40 quilômetros. Mas os moradores procuram melhorar a qualidade de vida. Nildo, explica pra gente como é que se deu a organização desse primeiro torneio que vocês estão realizando. Nós assumimos a Associação de Moradores, no princípio de fevereiro, com o intuito de dinamizar a associação do bairro Jabu, que é uma associação tanto quanto parada. E nós fizemos uma diretoria, fizemos um diretor de esporte, nós temos uma programação para o ano inteiro. 1º de maio, um campeonato da Associação de Moradores da Zona Oeste que a gente está podendo fazer, campeonato interno aqui à noite. Então, a organização, a gente já está de algum tempo fazendo as coisas com um pouco de calma, para poder as coisas saírem bem feitas. E nós contamos com o apoio aqui de alguns comerciantes do bairro, que nos ajudou bastante, a ajuda de patrocínio de medalhas. E a comunidade, de uma modo geral, está bem, está agindo bem, o torneio está indo bem. E a gente está procurando fazer o melhor para a comunidade. Eu acho que esse tipo de torneio ajuda a integrar um pouco as pessoas. Falou aqui em lazer, eu acho que isso é fundamental, mas tem uma outra, pode sair conjunto. Hoje nas comunidades, que a pessoa, essa juventude que estão parados, que estão desempregados nas comunidades, principalmente nas comunidades carentes, que se amplia, que tem um lazer, que tem alguma coisa para ele formar-se uma profissão. Aqui é a sede da Associação de Moradores de Guararapes. Ou melhor dizendo, era, porque agora está funcionando essa ralheria e tem um pessoal aí em cima, né, Céu? Parece que desabou aí um barraco. Né? Agora, como é que surgiu essa ralheria dentro da Associação de Moradores? Surgiu de ideias do Sr. Cláudio de Moraes, que é o presidente, o presidente da associação, que tínhamos uns biscates para fazer e não tinha lugar, entendeu? Aí ele deu a ideia que a gente podia fazer esse biscate aqui. A gente começou a ver outra possibilidade, por exemplo, de conserto de brinquedo. Então fomos em alguns colégios e fizemos uma proposta que, além de venda do bloco lógico, a gente poderia consertar reposição de peças, né? E daí, claro, uma pessoa só não consegue entregar em tempo hábil toda a encomenda. Então começou a aglomerar as pessoas. O sistema como é? Cooperativa? Cada um recebe pelo que faz? Cada um recebe pelo que faz, é a proposta, né? Queria ir mais além, quer dizer, eu deixo aqui uma proposta já de que a gente comece a tentar avançar no que seria essa comunicação popular, né? No que seria produzir e consumir a informação. Quer dizer, uma ideia de você poder, eu sei da perplexidade, né, que geraria para o movimento o estar dentro da televisão, mas que a gente possa, exemplo da experiência que a gente desenvolve no rádio, começar a abrir a televisão, a desmistificar a técnica, a mostrar para o morador como se programa, como se edita, como se faz isso. Acho que isso é um espaço ainda a ser conquistado pelo nosso programa, porque a gente ainda está muito profissional na coisa, né? A gente ainda não teve essa oportunidade de mostrar ao morador como é que isso daqui funciona, como é que a coisa acontece, até porque isso ajudaria a gente a explicar uma série de dificuldades que a gente vem encontrando de por que a câmera não foi no meu programa, no meu evento, de por que a câmera não foi na minha passeata. O uso do vídeo parece ter virado um meio de luta, pois muitos dos movimentos comunitários usam o trabalho de imagem para formar pessoas e consciência crítica. Como é que é isso, Tião? Quer dizer, o vídeo já entra com outro papel diferente realmente do que... Eu acho que eu fui do movimento sindical, né? Então, durante muito tempo, o movimento sindical e popular, a gente tinha, quando aparecia uma TV que ia cobrir uma determinada luta, a gente dava graças a Deus, porque sabia que a polícia, de fato, ia, de alguma forma, estar respeitando aquela câmera, aquela imagem que estava sendo gerada a partir daquela câmera. E isso ficou muito forte no momento de resistência, naquele movimento de resistência. Acho que hoje essa coisa mudou, né? Hoje as pessoas não querem apenas estar na frente da lente, elas querem estar atrás da lente também, mostrando as suas próprias imagens. Quer dizer, então acho que essa maneira de tratar hoje o vídeo, né, a TV, a imagem pelas comunidades é totalmente outra. Nós temos um portal lá no Viva Rio chamado Viva Favela, que é feito basicamente com os moradores da própria comunidade. Quer dizer, eles escrevem, eles fotografam, há uma interação total, há uma integração entre os comunicadores populares das comunidades e o jornalista profissional. Então, essa maneira de fazer, olhando de lá para cá,
eu acho que é o que hoje está sendo pautado em qualquer entidade que faça vídeo, televisão. A Ana Lígia falava até em se apropriar, né, da linguagem. Vocês fizeram um programa de rádio, o próprio portal feito, são os próprios moradores que estão executando e fazendo a linguagem? Exatamente, fazendo e aprendendo junto, a fazer de maneira mais técnica, vamos dizer assim. Mas a essência, o conteúdo que vem das comunidades, esse é totalmente respeitado e é isso que dá e que faz o sucesso do portal, por exemplo. Tá. Jorge, eu vou te colocar uma questão aí, em que sentido essa apropriação da linguagem, a ideia das pessoas entenderem a feitura do vídeo dá um grau de consciência ou dá uma participação mais interativa na luta? Primeiro porque a apropriação, o uso da linguagem audiovisual, né, da fotografia, ela traz uma autoestima para os jovens moradores de favelas e periferias, né? E permite também para que esses jovens não sejam só consumidores de imagens, mas sejam produtores de imagens. E que imagens são essas? Imagens da sua vida, da sua morada, das suas experiências, das suas paixões, dos seus sonhos, das suas utopias e, sobretudo, né, da construção, né, da circulação do imaginário, né, no conjunto da cidade. Porque, geralmente, esses jovens eles são entendidos, né, como potencialmente violentos ou violentos, né. Esse estigma vai sendo quebrado à medida que esses jovens passam a construir o que nós chamamos de mídia cidadã, né, onde não só as questões, os problemas, as lutas das comunidades sejam presentes, mas também como a cultura e como as favelas e periferias hoje produzem cultura, e cultura nova. Esse uso, por exemplo, da imagem, da fotografia, do vídeo, ajuda no processo de trabalho de vocês a dar consciência crítica, a formar uma liderança de luta? Na verdade, a consciência crítica já é produto da experiência desses jovens, né? Ela se constitui, se fortalece e se amplia à medida em que esse audiovisual ele é também uma ferramenta de comunicar, né? De estabelecer laços, relações de pertencimento, chamar para uma conversa, né, os demais jovens da cidade e entender que nós estamos compartilhando uma mesma cidade. E, sobretudo, entender que uma cidade democrática ela precisa conviver com as diferenças, né? E, sobretudo, essa produção do audiovisual que a gente vem construindo e da fotografia, inclusive para quebrar essas representações estereotipadas de favelas e periferias. Favela é aquela imagem clássica que viria desde a década de 50, talvez, né? Esse aspecto cultural, me parece que a CUFA tem uma marca muito importante nisso, porque desde o seu início, se não me engano, por exemplo, o movimento musical foi uma marca muito forte, não só pela presença do Bill, né, mas porque era uma afirmação de uma nova música, né, de todas umas tendências de movimento. Como é que vocês encaram isso hoje? Por exemplo, aquele trabalho de vídeo, nós exibimos aqui alguns dos vídeos, né, de vocês, por exemplo, questões de gravidez. Como é que é esse trabalho de consciência e como é que é a feitura do roteiro? É um problema trazido pelas angústias pessoais dos moradores? A CUFA ela trabalha com a questão do audiovisual a fim de realmente estar retratando a realidade. Porque o que eu percebo é que hoje em dia a mídia fortemente retrata mais a questão da violência propriamente dita do que a questão da valorização daquela comunidade. Então, eu acho que o audiovisual, as instituições se apropriando do audiovisual, tende a estar modificando esse estereotipo meio que empurrado pela sociedade. Na verdade, vocês também criam uma mão de obra nova para o mercado, mas isso a gente vai ver depois do intervalo, porque vida de artista também não é fácil. Como é que há um processo de crescimento das comunidades com esse novo trabalho?